Todo mundo fala da lei da atração como se fosse uma mágica, né, como se fosse acordar cedo, acender um incenso, repetir umas frases positivas no espelho e pronto. A vida se resolve completamente, como se pensar coisas bonitas fosse suficiente para tudo mudar. Mas olha só, o que bloqueia a lei da atração não é a falta de fé e nem a falta de visualização e nem a falta de energia positiva. O que realmente trava a sua vida é um erro silencioso invisível. E a maioria das pessoas, elas nem percebem que está fazendo isso o tempo todo. E esse erro tem um nome. Você quer uma realidade nova, mas age como alguém que não acredita que ela é possível. Você pede abundância com comportamento de escassez. Você diz que quer transformação, mas continua repetindo as mesmas atitudes que te mantém presa. Você fala de evolução, mas o que realmente sente por dentro ainda é medo, é ansiedade, é impaciência, é desespero para que tudo muda rapidamente no seu tempo. E a verdade é que a lei da atração ela não responde ao que você fala, ela responde ao que você vibra. E você vibra aquilo que você sente, não aquilo que você deseja. E eu aprendi isso da pior forma. Na época eu estudava um pouco sobre a manifestação, né? Eu lia livros, assistia vídeos, meditava, escrevia afirmações, fazia tudo certinho. Eu acordava acreditando que agora sim ia acontecer, que dessa vez ia dar certo, que o meu sonho estava chegando. Mas depois de alguns dias, nada mudava. E aí eu começava a me sentir uma fraude, sabe? Eu começava a duvidar, eu começava a pensar que talvez nem era para mim. Eu ficava obcecada tentando entender por que todo mundo parecia conseguir menos eu. E sempre que eu pensava nisso, eu fazia ainda mais. Eu tentava forçar, eu pedia com desespero, eu implorava internamente, eu queria que fosse rápido, sabe? No meu tempo. E sem perceber, eu estava mandando para o universo uma mensagem muito clara. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu ainda tenho a mente fraca para receber isso. E eu não tô pronta. Porque quando você realmente tem fé, você não implora, você não se desespera, você não checa o resultado o tempo inteiro para ver se deu certo. Quem confia, espera, quem duvida, pressiona. E o universo, ele responde exatamente à energia que você entrega. Se você vibra falta, ele te dá mais falta. Se você vibra medo, ele te dá mais situações para você sentir medo. Se você vibra desespero, ele te entrega mais motivos para se desesperar, porque a vida ela não entende o que você quer, ela entende o que você está sendo. Teve uma fase da minha vida em que tudo parecia travado, nada fluía, nada mesmo, nada andava. Eu tentava e parecia que quanto mais eu tentava, mais longe eu ficava do lugar que eu queria chegar. Eu acordava ansiosa, eu dormia preocupada, eu vivia comparando a minha vida com a dos outros, sabe? Eu assistia as pessoas conquistando tudo que eu sonhava e eu me sentia super atrasada. Eu fingia calma, mas por dentro eu ficava implorando por um milagre. E a verdade é que eu não estava manifestando nada além de frustração. Até que um dia eu sentei sozinha e falei a única coisa que eu ainda não tinha coragem de dizer pra mim mesma. Eu falei, tudo bem. Se não for agora, tá tudo bem. Eu confio no tempo certo, eu confio no processo, eu confio em mim. E pela primeira vez eu falei isso, sabe, sem medo, sem cobrança, sem chorar, sem desespero, e eu senti uma paz absurda no peito, um silêncio bom, sabe? Um respiro que eu não sentia há um bom tempo. E naquele exato momento eu percebi que o meu erro sempre foi tentar controlar tudo. Eu não confiava, eu pressionava e eu não entregava, eu sufocava o universo e todo mundo com a minha ansiedade. E quando eu finalmente soltei, as coisas começaram a acontecer. Não de uma forma mágica, sabe? Mais natural, rápida até. Porque a lei da atração só funciona quando a sua energia e as suas atitudes estão alinhadas. Pedir não basta, como eu já falei aqui. Você tem que se comportar como alguém que já tem. Você tem que caminhar como se fosse inevitável, sabe? Você precisa vibrar certeza e não necessidade, e não dúvida. E é aqui que a maioria das pessoas travam. As pessoas elas dizem que confiam, mas continuam com medo. Dizem que acreditam, mas continuam checando a todo instante se a vida já mudou. Dizem que estão manifestando amor, mas se tratam como sobra. Dizem que querem prosperidade, mas morrem de medo de perder dinheiro. Dizem que querem respeito, mas permitem ser tratadas de qualquer jeito e depois ainda perguntam por que não funciona. A resposta é simples: você não atrai aquilo que você
você quer, você atrai aquilo que você é. Então, se você quer amor, por exemplo, você precisa agir como alguém que merece amor, sabe? Se você quer prosperidade, você precisa parar de se comportar como alguém que está sobrevivendo. E se você quer respeito, você precisa se respeitar primeiro. Se você quer mudança, você precisa parar de repetir velhos hábitos. Entenda isso. Senão nada vai mudar. Porque olha só, manifestação não é esperar cair do céu. Manifestação é virar a pessoa que viveria aquela realidade. Você não recebe antes, você recebe depois de se tornar. A vida testa o seu coração antes de te entregar o seu sonho. E se toda vez que algo dá errado, você desmorona, você prova que não está pronto. Se toda vez que algo se atrasa e você entrega pânico, você prova que não confia. Se toda vez que alguém tem mais que você e você sente inveja, você prova que não acredita na sua própria abundância. Pensa comigo, se você pede algo e recebe com insegurança, você destrói com as suas próprias mãos. Quantas vezes você já conseguiu algo e perdeu porque não acreditava que merecia? Quantas vezes você sabota uma oportunidade porque tem medo de fracassar? E aí você acha que a vida está contra você, mas não está. Você está se sabotando energeticamente. E a chave de tudo é muito simples. A manifestação só começa quando você muda uma coisa. A energia que você coloca no que você faz. Não é sobre esforço desesperado, é sobre controle, é sobre calma, é sobre presença, é sobre certeza interna, sabe? A verdadeira lei da atração lá começa quando você para de correr atrás e começa a atrair. E atrair não é exigir, é ser, é respirar fundo, é entender que Deus não falha. O que é meu está vindo. E quando você entende isso de verdade, você para de ter pressa, você para de se comparar, você para de se desesperar, você começa a viver como se o resultado fosse inevitável. E aí tudo muda, e isso funciona até para dentro de um relacionamento. Se você tá dentro de um relacionamento que talvez esteja um pouco conturbado, um pouco ruim para ambos lados, ou sei lá, só pro seu, você precisa entender que o que é seu vai vir, o que não é vai embora, tá tudo bem. Não fica tentando prender uma coisa que possivelmente no futuro vai te fazer mal, vai te prejudicar de alguma forma. E aí que tudo muda, as portas abrem, o fluxo começa, as oportunidades elas aparecem, as pessoas certas chegam, o caminho ele clareia, sabe? Porque você finalmente saiu da energia de falta e entrou na energia de quem já venceu. Então agora eu quero que você respire e seja honesto com você. O que você quer já é seu ou você está implorando para que seja? Você confia no processo ou você está tentando controlar tudo? A sua energia hoje, ela alimenta abundância ou escassez? Porque a resposta dessas perguntas explica exatamente por que a sua vida está como está. Então, se você quer destravar a manifestação, você precisa mudar a sua vibração agora. Não quando tudo estiver perfeito, não quando o resultado chegar. É agora que a virada começa. Então, solte o desespero, solte o controle, solte a pressa, solte a comparação e confie no tempo, confie no processo, confie em você e confie em Deus. Porque quando você vibra a certeza, as coisas elas correm na sua direção. E tudo aquilo que você sempre sonhou começa a te procurar. Essa é a lei da atração real. Não é sobre pedir, é sobre ser. E não é sobre esperar, é sobre se tornar. E quando você vira essa chave interna, nada, sabe? Nada consegue bloquear, absolutamente nada.